acredito que com a verdade, porque as pessoas elas podem copiar tudo que a gente faz, menos os nossos resultados. Como é que você veio pro digital? Como é que foram esses desafios iniciais? Eu já era da área da beleza, mas eu era aquela profissional generalista. Então eu fazia um pouquinho de cada coisa, trabalhava com cílios, sobrancelhas, micropigmentação, mas eu não tinha nenhuma especialidade. E eu, apesar de não ter nenhuma especialidade, eu trabalhava muito e tinha bastante clientes. Porém, meu marido começou a acompanhar o Érico Rocha e descobriu esse tal de 6 em 7, de digital, que você podia vender o equivalente a 1 ano em 7 dias. E ele, que não é bobo nem nada, ficou interessado. E ele sempre falava pra mim, vai pro digital, você tem muita aluna. A gente tinha até fila de espera para os alunos presenciais, porque a gente tem uma limitação de tempo. E eu nunca tinha tempo, eu dava cursos de domingo a domingo. Quando eu não estava dando curso, eu estava atendendo clientes. E eu nunca tinha tempo. Em 2020, veio pandemia, tudo que a gente não queria aconteceu. E tivemos tempo. E não pensamos 2 vezes. Entramos no curso do Érico. E em 3 semanas, 3 semanas, a gente já fez nosso primeiro lançamento. E fizemos o nosso 6 em 7 e entramos de vez para o digital. Isso fez com que a gente saísse do presencial e tivesse uma nova carreira no digital. Lançamos o método Hiperfio a Fio, que até então era um procedimento que eu fazia nas minhas clientes, mas eu não tinha um curso específico disso. É a metodologia que eu desenvolvi para os cílios durar de 30 a 40 dias sem manutenção. É o primeiro no Brasil com essa durabilidade. Hoje a gente consegue uma retenção de 2 meses. Então imagina a cliente ficar 2 meses sem precisar ir no salão, sem precisar fazer a manutenção dos cílios e bonita. E a gente pegou muito esse time. A pandemia ela foi muito ruim para muitas pessoas. Eu, inclusive, perdi meu pai. Mas muitas pessoas pegaram o limão e fizeram uma limonada. Isso que a gente fez. A gente fez o único cílios que resistia à quarentena toda. E fez maior sucesso, foi incrível. E hoje a gente já está em mais de 30 países, 8 mil alunas formadas, porque a internet ela traz essa amplitude pra gente, que a gente não tem no presencial, é muito limitado. Mas com a internet a gente conseguiu ir muito mais longe, alcançar muito mais pessoas e impactar muitas mulheres. Hoje o método Hiperfio a Fio, ele não é só um curso de cílios, mas a gente vê mulheres saindo de relacionamentos, conquistando a sua independência, sendo mulheres fortes, líderes de casa, sustentando sua família, mudando de vida, montando empresa, estúdio. Tudo por conta desse conhecimento que elas adquiriram. Então esse é o meu maior orgulho que eu tenho do nosso método, é a transformação que ele gera nas mulheres. Muito bom. E em termos de estratégia, como é que foi esse primeiro lançamento? Porque já foi 6 em 7. Sim. Como é que vocês organizaram tudo? Foi só vocês dois? Como é que foi? Praticamente a empresa sou eu e meu marido quase até hoje. A gente faz muita coisa juntos, temos ali algumas pessoas que a gente delega, mas a gente centraliza ainda muita coisa. Precisamos ainda nos libertar disso, mas tem funcionado. A gente entrou no método, que é a fórmula de lançamento, e nos apegamos ao método, porque a gente não tinha outra alternativa. A gente queria fazer aquilo dar certo, foi um momento complicado, um momento de estúdio fechado, e a gente precisava fazer aquilo dar certo. Então a gente pegou todo o conhecimento e aplicou. E um erro que eu vejo muito acontecendo é as pessoas comprarem um conhecimento, até mesmo adquirirem gratuitamente na internet, mas não aplicar. E quando você não aplica, você não tem como ter aquele resultado. Ou pior, você ouve uma pessoa, depois outra pessoa que você também às vezes até gosta, fala diferente e você fica confuso ali no meio. Quem tá falando a verdade? Qual método é melhor? E você esquece do que você investiu e que você acreditou. Então, às vezes, as pessoas ficam perdidas e demoram mais para ter resultado por causa disso. E eu acredito que um dos fatores que fez a gente ter resultado desde o primeiro lançamento foi seguir o método sem inventar. Se colocar realmente na cadeira de iniciante, na cadeira de aluno, sentar, ouvir e aprender aquilo que a gente nunca fez antes. Qual foi a receita do sucesso de seu Instagram? Constância. Eu vejo muitas pessoas que fazem as coisas por moda. Sim. E a minha promessa do meu método, do meu curso, do que eu vivo hoje é cílios com durabilidade. E eu nunca mudei isso. Até hoje o meu curso é cílios com durabilidade, cílios sem manutenção. Então você tem que ter constância naquele assunto. Claro que acontece hype, moda, trend, a gente pode aproveitar esse momento, mas não perder a sua essência. Porque eu não saí para falar sobre outros temas da estética, que tem muitos. Eu só continuei fazendo aquilo que eu comecei. Então ter a constância no que você fala te torna referência. E quando a pessoa pensa em cílios com durabilidade, retenção,
ela já pensa no nosso método, porque a gente nunca mudou a nossa promessa. Então, confiar na sua promessa e seguir ela, porque é automático. As pessoas que querem isso vão te acompanhar, porque mais que seguidores, são pessoas que futuramente vão virar seu cliente, porque acreditam no que você vende. Essa promessa de valor que você criou, que foi lá atrás, você já tinha, né? No presencial você já tinha essa atuação. Teve alguma diferença que você percebe que foi significativa para o online ou não? Foi papum, você fez só o... Time, foi aproveitar o time certo, porque não tinha ninguém no meu mercado que falava sobre cílios sem manutenção. Na verdade, as pessoas mais experientes que eu, maiores do mercado, até me criticavam muito no começo. Elas falavam que isso era mentira, que era marketing, que cílios com durabilidade não existia. Então a gente sofreu grandes ataques do próprio mercado. A gente chegou a passar momentos em que profissionais super grandes, né, que tinham outras técnicas, faziam lives falando, não compra o curso dela, que isso é mentira. Que se tem cílios não vai durar tudo isso, é marketing, é propaganda. Isso na primeira, segunda turma. Conforme a gente foi crescendo, foi vendo os resultados, né, os frutos. E hoje em dia, a gente vê que até quem falava mal tenta fazer parecido. Porque a gente viu esse crescimento, essa movimentação que geramos no mercado. Hoje em dia a gente fala, o Hiperfoil revolucionou o mundo dos cílios. Porque não existe mais cílios com manutenção. Praticamente, as clientes só querem cílios sem manutenção. E a grande diferença do presencial para o online é a gente entender que ali não são só números. A gente sempre não conta como números, seguidores, conta quantas vidas a gente está impactando. E no presencial a gente tem muito esse feeling, né? Sai 10 pessoas formadas da sala, a gente entende, são 10 mulheres que se formaram, saem com certificado. No digital é muita gente. Aqui nesse evento aqui tem o quê? Quantas mil pessoas? 9 mil. 9 mil pessoas. Se fosse numa live, a gente não ia ter tanto impacto. Então a gente nunca pode perder essa essência de pensar, são pessoas e não números. E o digital, às vezes, ele ilude muito a gente, porque a gente só vê número de live. Às vezes a gente abre uma live e tem 50 pessoas. Ah, mas só 50? Né? E se fosse uma sala com 50 pessoas, não ia ser muita coisa para quem está iniciando? Exato. Minha primeira turma teve 74 alunos. Eu nunca dei aula de uma vez para 74 alunas. E o digital me proporcionou isso. Mas acho que a gente nunca pode perder e esquecer que são pessoas e não números. Como é que você balanceia hoje? Vida profissional, vida pessoal? Pode ser que não seja o correto o que eu vou falar, mas eu acredito que a gente precisa ser sincera quanto a isso. Sim. No meu ponto de vista, esse equilíbrio que muitas pessoas buscam, ele não existe, nunca existiu para mim. Existiram alguns momentos, até no presencial, que eu trabalhei de domingo ao domingo. Mas eu estava construindo um patrimônio e estava lutando para que quando eu precisasse eu tivesse uma estabilidade. No começo do digital, eu também fiz tudo. Trabalhei de domingo a domingo, dei aula, fiz encontros ao vivo. Então, eu abri mão de muitas coisas pessoais e familiares. Hoje, a gente consegue ter um pouquinho mais de equilíbrio. Então, hoje eu consigo me dedicar mais à família e talvez um pouco menos ao trabalho. Mas são coisas que a gente vai construindo. Se a gente querer tudo, eu acho que é muito egoísmo. A gente não consegue ter equilíbrio total em tudo. Eu acho que a gente precisa ter prioridades. Agora a prioridade é crescer no digital. Vamos crescer juntos, sempre a minha família junto. Meu filho participou de todos os lançamentos, junto comigo, no presencial junto comigo, mas vamos juntos. Então por que não levar sua família junto com você? Né? O meu marido, ele tinha outro trabalho. E ele viu que no digital, e até mesmo na parte de venda de curso que ele vendia presencial para mim, pra gente, ele conseguia ter maior rendimento, veio trabalhar junto. Então a gente prega muito isso de que dá para trabalhar junto, dá para fazer junto com a família. E depois você vai ter que equilibrar as outras partes. Hoje eu me dedico mais, por exemplo, ao exercício físico. Há um ano atrás eu não estava fazendo nenhuma atividade, mas eu cresci em outras áreas. Agora eu tô correndo atrás do prejuízo. Então não é só o equilíbrio, mas sim ter momentos de prioridades. Eu acredito que isso é importante. Topa jogar um game comigo? Bora. Ó, você já deve ter jogado num jogo que começa com o nome banco, um jogo chamado Sorte ao Reverso. Tem uma parte do jogo que é Sorte ao Reverso. São cartinhas, algumas favoráveis, outras nem tanto. E aí a gente gosta de testar com os nossos creators como que essas pessoas lidam com isso, de forma positiva ou negativa. Tá. Ó, vou deixar na sua mão, tá? Você escolhe. Sorte ou reverso? Sorte. Você tá com sorte. Ok, tudo bem. Você acorda e descobre que um influenciador renomado
mencionou seu produto positivamente. Como você capitaliza essa situação para impulsionar suas vendas? Isso. Primeiro, todo mundo tem que estar preparado para isso. Deixar a casa arrumada, porque as pessoas vão vir, né? Se alguém renomado te menciona, se chega no seu Instagram, não tem conteúdo, tá tudo bagunçado, não se identifica, ela vai embora. E a gente não vive só de visitas, a gente tem que converter em seguidores. Então, o né? Antes disso acontecer, sua casa tem que estar muito bem arrumada para você reter esses novos seguidores. E depois, não perder o time. Aconteceu isso o dia inteiro fazendo stories sobre isso, receber essa audiência, até mesmo fazer um story de boas-vindas, seja bem-vinda você que tá chegando. Tô muito feliz que fulano me mencionou, tô aqui para receber vocês. Nesse perfil você vai encontrar, aí eu falaria sobre o meu produto, sobre o meu serviço, sobre a extensão de cílios sem manutenção. E por que não convidar para o próximo lançamento? Eu usaria dessa maneira. Solte ao revés. Vamos no revés. Eu gosto mais do revés, gente. Eu confesso. É que é mais fácil de acontecer? Não, é porque eu gosto de ver como que a pessoa sai da saia justa. Vamos lá. Um novo grande concorrente entra no mercado com uma proposta muito semelhante à sua. Como você se diferencia e mantém a sua base de clientes? Eu acredito que com a verdade, porque as pessoas elas podem copiar tudo que a gente faz, menos os nossos resultados. E talvez eu não me balançaria porque a gente já teve muitos resultados. Então continuar focando nos seus resultados, na sua transformação, colocando as pessoas como prioridade e não números, porque ele pode ter uma promessa semelhante, como tem. Depois do ir por fio a fio, muitas pessoas começaram a falar sobre cílios sem manutenção, sobre cílios com durabilidade. Mas quando você se posiciona como número 1, automaticamente você vai ter número 2, número 3, número 4. E tá tudo bem, tem espaço para todo mundo, só não negligenciar a importância de ter resultados. Solte ao revés. Revés. Revés? Vamos lá. Uma estratégia de anúncios que você esperava que fosse, no samba, tiro, não alcança os resultados desejados. Como você otimiza seus resultados? Acho que falar de anúncio é meio complicado, né? Porque sempre tem aquele lá, eu acho que vai dar bom, e não dá. Tem aquele anúncio que eu penso, esse não vou fazer, e vai lá e dá bom. A gente já teve muito disso, de testar coisas, e eu acho que a vida do anunciante é isso, é testar o que funciona e o que não funciona, e entender o comportamento do público e entender que esse comportamento muda mais rápido do que seus testes. Mas eu acredito, sempre quando a gente tem um anúncio que performa muito bem, a gente escala ele para trazer mais leads para o nosso lançamento. Quando a gente tem anúncios que não está performando bem, a gente troca e replica aquele que está dando bom. Então eu fiz um Reels, estou falando determinada copy, deu muito bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquilo, vou virar mais 2 ou 3 Reels semelhantes, vou fazer um carrossel, vou fazer uma imagem estática, porque eu sei que aquilo tá trazendo bastante lead, qualificado ou não, a gente só vai saber de acordo com o conteúdo e com o lançamento. Mas a ideia do anúncio é trazer mais audiência para você. É a maior. Lídia, eu como te agradecer pelo carinho. Brigadão. Imagina, obrigado a vocês pela oportunidade. Isso, nossa casa é sua. Venha sempre, volte sempre. Visite a nossa sede também, quando você. Prazer de tê-la, viu? Galera, voltamos em breve. Um beijo.